Apresentamos Boa Nova, um podcast do GRESG com Guaraci Silveira, baseado no livro de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. A lição a Nicodemos. Estamos iniciando o estudo do livro Boa Nova, no capítulo 14. Em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. O mestre, porém, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Grande número de doutores não conseguia ocultar o seu descontentamento, porque, não obstante suas atividades devotistas, continuavam as ações generosas de Jesus, beneficiando os aflitos e os sofredores. Discutiam-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas e nas sinagogas. Os mais humildes e pobres viam no Mestre o emissário de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação. As personalidades importantes temiam-no. Você observa, prezado amigo, prezada amiga, que quando nós buscamos esse entendimento com o Senhor Jesus em nós, isso acontece conosco. Os nossos passados, os nossos vícios combatem a ideia de buscarmos Jesus. Muito embora sabendo que Ele é o grande mestre que pode nos ensinar, que pode nos aliviar os sofrimentos e também nos indicar os caminhos corretos da vida. Então isso acontece em cada um de nós. Então, se acontece em grupo, faz o que foi feito lá em Jerusalém. As pessoas tentaram abafar a presença de Jesus, porque em seus corações isso acontecia. Então tomemos cuidado. A mensagem do Cristo em nós é, sem dúvida, a mensagem da nossa libertação espiritual, porque há um encaixe entre o Cristo interno e o Cristo Senhor Jesus, ou seja, semelhante, buscando o semelhante. Dessa forma, se você sentir cansaço, se você sentir desânimo, se você sentir que as coisas não estão do jeito que você queria, que você está tendo muitas dificuldades, muitas pessoas que estão condenando a sua ação de buscar o Mestre, vá em frente, não desanime. É que o profeta não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhe faziam com referência ao seu futuro material. Jamais temperava sua palavra de verdade com as conveniências do comodismo da época. Apesar de magnânimo para com todas as faltas alheias, combatia o mal com tão intenso ardor que para logo se fazia objeto de hostilidade para todas as intenções inconfessáveis. Mormente, em Jerusalém, que com o seu cosmopolismo era um expressivo retrato do mundo, as ideias do Senhor acendiam as mais apaixonadas discussões. Eram populares que se entregavam à apologia franca da doutrina de Jesus, servos que o sentiam com todo o calor do coração reconhecido, sacerdotes que o combatiam abertamente, convencionalistas que não o toleravam, indivíduos abastados que se insurgiam contra os seus ensinos. Todavia, sem embargo das dissensões naturais que precediu o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias,
tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre estes figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou a Jesus, em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza da sua doutrina salvadora. O Messias estava acompanhado apenas de 2 de seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. Essa ação de Nicodemos, ela me lembra bem aquela pessoa que está no meio acadêmico, né? E de repente todo aquele palavreado, aquelas narrativas da academia começam a não fazer muito sentido, ou seja, fazer menos sentido. E aí ele pensa numa coisa nova. Então ele vai contra todo aquele processo que ali se estabeleceu e vai buscar algo diferente. Ou ele vai buscar um centro espírita, ou vai buscar um templo religioso, ou vai buscar uma religião oriental. Enfim, aquilo que ele está vivendo ali dentro da academia já não está satisfazendo o seu coração. Isso é importante, eu gostaria de colocar aqui para vocês o seguinte: se você sentir assim, busque Jesus. É o seu momento exato de buscar Jesus. Se você estiver meio que deslocado do grupo que você participa, do seu trabalho, né, da sua família, olha, busca o Mestre Jesus. Nicodemos fez o certo. Ele buscou Jesus. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tens efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Exatamente isso, né? A gente quer conhecer o reino, sabe? O reino de Deus começa a mexer com a gente. Você começa a querer um pouco além, né, do que se comum aqui do mundo. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveria ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino de Deus ou o reino do céu sem nascer de novo. Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode ser isso? Perguntou Nicodemos, perturbado. Olha, és mestre em Israel e ignora estas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. E prosseguiu Jesus: é natural que cada um somente testifique daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceita os nossos testemunhos. Se falando eu das coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança? Extremamente confundido, retirou-se o fariseu,
ficando André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. Então ele não entendeu de imediato, né? Um doutor não entendeu. Assim também nós observamos muitas pessoas, né, que são doutores nas suas tarefas, né, nos seus feitos, mas que não entendem essas coisas que transcendem o mundo físico. Nós estamos vivendo essa fase de transição da Terra em que ela vai entrar no ciclo das coisas espirituais. Então, se nós temos dificuldade de entender essas coisas espirituais, está na hora de começarmos a pensar seriamente. Você pode exercer suas funções, você pode ser aquilo que a vida te ofereceu para ser, mas não deixe jamais essa busca do reino de Deus. Como Jesus falou, né? Busque antes o reino de Deus e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Jerusalém quase dormia, sob o véu espesso da noite alta. Silêncio profundo se fizera sobre a cidade. Jesus, no entanto, e aqueles 2 discípulos continuavam presos à conversação particular que haviam entabulado. Desejavam eles ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível aquele renascimento? Não obstante os seus conhecimentos, também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemos a se retirar fundamentalmente surpreendido. Por que tamanha admiração em face dessas verdades? Perguntou-lhe Jesus bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste. O homem é o seu dono. Toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Isso é bastante confortador, meu amigo, minha amiga. É preciso vencer essas etapas daqui do plano físico. Sabe, é preciso não nos alimentarmos tanto das primícias que o mundo nos oferece. É preciso avançar mais. É preciso buscar esse alimento espiritual tão necessário aos nossos avanços pelas estradas do reino de Deus. André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e perguntou: Mestre, já que o corpo é como uma roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Acaso não tem ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que a utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio e a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos flâmulos dos escravos mais humildes. Com as mãos que feriram, podem vir a ser cortadas. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que deste modo o mundo precisará sempre do clima do escândalo
e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome lugar com a mesma dívida. Isso é interessante, porque muitas vezes as pessoas nos perguntam assim: mas então tem sempre uma pessoa que vai errar para que nós nos consertemos? Haverá sempre o assassino para que eu resgate o meu mal do passado? Haverá sempre o ladrão? Isso a gente ouve muito. Então Jesus vai responder. O mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu os discípulos perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou um instante e respondeu: também está na lei, que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Também tu, Tiago, está procedendo como Nicodemos, replicou Jesus com generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderastes, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor? Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Como poderá alguém amar ao Pai aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade da visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano e, entretanto, colocam o amor acima da justiça do mundo e têm ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos do mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. E ante as elucidações do mestre, os dois discípulos estavam maravilhados. Aquela lição profunda esclareceu-os para sempre. Tiago então aproximou-se e sugeriu a Jesus que proclamasse aquelas verdades novas na pregação do dia seguinte. O mestre dirigiu-lhe um olhar de admiração e interrogou: será que não compreendestes? Pois se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Eminentemente impressionados, André e Tiago calaram as derradeiras interrogações. Aquela palestra particular entre o Senhor e os discípulos permaneceria guardada na sombra leve da noite em Jerusalém. Mas a lição a Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Interessante essa página do Boa Nova que Humberto de Campos captou, no mundo espiritual, é que Jesus fala assim: olha, tem pessoas que ainda são simples, que ainda não saíram das suas primeiras expressões de consciência, de razão, de raciocínio. Mas é preciso que a gente dê também a essas pessoas a oportunidade do conhecimento, a oportunidade do entendimento do reino. Mas não vamos esperar tanto delas assim, porque haverá um dia em que elas despertarão também. Então digo a vocês assim, o amor cobre a multidão dos pecados. Então não preciso ter o assassino para que eu recupere o meu processo anterior. Basta que haja amor. Então a lei, ela troca
o meu assassinato por uma dádiva que eu possa oferecer a alguém. Muito obrigado por você ter estado conosco em mais esse capítulo do Boa Nova. Fique com o Senhor Jesus.